Olá, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Que Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente nesta manhã de terça-feira, 5 de maio do ano de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos mais uma vez ao vivo aqui nos estúdios da Motivasat e eu sou grato a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Oportunidade em falar da sua palavra, em falar do seu amor, oportunidade em estar na casa do Senhor, pregando a sua palavra, podendo acolher os membros, aqueles que herdarão a vida eterna. Isso não tem preço, isso é algo que realmente alegra muito o meu coração, porque há um chamado, há um ministério e nós não podemos dizer não para aquilo que o Senhor nos chamou. O meu bom dia a você que está aí sintonizado, você que estava aguardando esta hora, às 9 horas da manhã, para ouvir o programa Mudança de Vida. Sou o seu amigo, pastor Valdo Figueiredo, e nós estamos aqui nessa terça-feira para falar um pouquinho mais da palavra de Deus, para trazer um pouco mais de ensinamento, um pouco mais de edificação espiritual, para que nós, através da palavra de Deus, tenhamos a nossa alma alimentada e a nossa mente esclarecida. É muito bom quando nós tratamos de assuntos concernentes à vida cristã e tenhamos total domínio sobre o assunto. Porque aí nós não seremos iludidos, nós não seremos enganados e certamente a bênção do Senhor repousará sobre as nossas vidas. E hoje, terça-feira, temos culto na nossa igreja em Jandaia do Sul, na Avenida Souza Naves 495. Eu mesmo, pastor Valdo Figueiredo, estarei às 3 horas da tarde, como às 19 horas e 30 minutinhos, no culto Clínica da Alma. Eu quero estar orando pela tua vida, quero estar orando para que o Senhor lhe traga conforto, traga alento, orando para que também toda a investida do mal contra a sua vida caia por terra. Então hoje, às 3 e às 19 horas e 30 minutinhos, eu aguardo por você em um culto muito especial. Quero deixar o meu abraço a todos os ouvintes, a todos aqueles que, por intermédio do aplicativo da Motivasat ou pelo nosso Facebook, você compartilhando, você participando, que você tenha um dia muito abençoado. E como eu falo todos os dias, vai compartilhando, deixa o seu bom dia, paz do Senhor, o joinha, o coraçãozinho, vai aí interagindo comigo pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar o nome da pessoa que você quer que nós estejamos orando por ela. Você pode, de repente, mandar uma sugestão, uma dúvida ou até mesmo um tema que de repente você tem dúvida e quer saber sobre esse tema. Nós estaremos trabalhando para que assim você tenha pleno conhecimento do assunto em questão e então você não venha ser iludido ou enganado. Você não tem o aplicativo da Motivasat ainda? Que pena, você não sabe o que está perdendo. Baixe hoje mesmo, baixe agora mesmo. É um aplicativo leve, um aplicativo que ele vai trazer bênção para a sua vida, porque a programação da Motivasat é uma programação voltada 100% para o reino de Deus. Então você baixando o aplicativo, você vai ouvir a programação da Motiva, você vai ouvir louvores e tenha certeza, o seu dia será bem melhor. Baixe. E se você já tem o aplicativo, indique outras pessoas. Você abre o aplicativo, você vai lá no menu, nos 3 pontinhos, clica compartilhar, manda o link para um amigo, para uma amiga, para o pai, para a mãe, manda o link, porque a pessoa aí você olha, esse link aqui é de um aplicativo, ele é evangélico, esse aplicativo é de um ministério muito sério, da presidência de um bispo muito sério, e você pode assim divulgar também o aplicativo da Motivasat para outras pessoas. Ok? E você pode conosco estar aí interagindo. Deixa sua mensagem no Facebook ou pelo WhatsApp. DDD 44, o telefone é 998976833. Pelo WhatsApp você pode estar mandando o seu alô, pode estar mandando a sua dúvida, pode estar mandando o nome de pessoas que você quer que nós estejamos orando por ela. Inclusive, não estou aqui fazendo nenhum tipo de propaganda, porque isso seria hipocrisia e eu estou fora disso. Mas ontem mesmo pessoas no
no Facebook pediram oração. Pastor, ore pelo meu filho. Pastor, ore pela minha saúde. Ontem lá na minha casa eu oro. Hoje pela manhã, graças a Deus, o Espírito do Senhor me faz lembrar dessas pessoas. E então eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor possa visitá-las. Então, quando nós dizemos que estamos orando, é porque nós estamos orando. E é claro, eu posso não conhecer a pessoa, nem a família da pessoa, nem a rua, o bairro ou a cidade, mas o Senhor conhece. Então nós apresentamos esta vida, esta alma ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor pode mudar a história da sua vida. Amém? Muito bem, nós vamos continuar com o nosso assunto nesta manhã, falando um pouquinho mais sobre espiritualidade e falta de espiritualidade. Como ontem eu fiz menção de 1 Coríntios no capítulo de número 3, há alguns indícios que caracterizam na vida de uma pessoa a falta de espiritualidade. Então, eu estou dizendo que existem algumas situações que acabam caracterizando na vida de uma pessoa a falta de espiritualidade. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele disse à igreja de Corinto: eu não posso falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. Paulo, eu vou usar um termo aqui, mas eu quero que você processe bem a informação para que não haja nenhum tipo de escândalo. Paulo teve que baixar o nível para que eles entendessem: olha, eu não posso falar no nível de espiritualidade com vocês. Então eu tenho que falar no nível da carne. No nível da carne, a gente vai alterar o tom. No nível da carne, não é assim? Quando a gente está nervoso, né? Quando alguém... a gente sempre passa por essa experiência, né? Eu, por exemplo, lá no estado de São Paulo, eu fui motorista de aplicativo. Quantas fechadas. Quantos aborrecimentos no trânsito. Aí, de repente, no susto, você pisa no freio. Alguém num cruzamento, você tem direito de seguir e ele de parar, mas é ele que vai e você tem que segurar o freio. Quantas vezes não dá vontade de descer para o nível da carne, xingar, meter a mão na buzina e segurar meia hora? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque se eu elevo a minha vida espiritual, automaticamente também eu vou baixar cada vez mais o nível carnal. Por isso, é muito interessante isso, mas você já viveu uma experiência como essa de estar conversando com um cristão, um irmão, uma irmã, e aí de repente ele conversando, aí no auge do calor ele solta um palavrãozinho. Uma palavra, aí você fala, arregala os olhos, meu Deus, o que a pessoa falou. E para ela, aquilo não gerou nenhum tipo de choque, mas para você sim. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque há um conceito em nós que o crente não fala palavrão. O crente não fala palavrão, mas não é somente por ele ser crente. Porque lá atrás, eu falo de mim, não preciso citar exemplo de ninguém. Se uma pessoa me ofendisse, eu xingava mesmo. Eu não era aquela pessoa de ter uma boca suja, porque tem uns, a cada 10 palavras, 9 é palavrão. Eu não era assim. Mas, se dependendo da situação, soltava lá um palavrão. Quando houve a conversão, isso daí foi ficando para trás. Esse vício, ele foi sendo abandonado. Então, é muito que a nossa natureza, que é humana e carnal, e declina para o pecado, para tudo aquilo que venha desagradar ou desobedecer a palavra de Deus, nós acabamos cedendo em determinados momentos. Então, isso tudo que eu estou falando é uma forma de você fazer uma análise da vida espiritual. Por intermédio da conduta, descobriremos o nível espiritual do ser humano. Sim. Se você estiver conversando com uma pessoa e ela só fala de pornografia, então você logo vê, ela é uma pessoa carnal, a mente dela é uma mente mundana, é uma mente carnal. Você não tem como conviver com esta pessoa porque o teu nível é diferente do nível dela. Por que nós não gostamos de piadas sujas?
porque o teu nível é diferente do nível do outro. Eu estou falando tudo isso porque, se você lembrar, quem ontem esteve aí assistindo o programa ou ouvindo pelo aplicativo, eu disse que o sentido de espiritualidade é a expressão de devoção em todas as dimensões da vida, em relação consigo mesmo, com Deus e com o próximo, no nosso modo de pensar, falar e agir. Se eu tenho uma forma de pensar, falar e agir positivamente, então a minha vida, de fato, ela é uma vida abençoadora, aonde eu estou crescendo e me desenvolvendo espiritualmente e, consequentemente, serei bênção na vida de outra pessoa. Aí é muito mais agradável andar com ela, é agradável trocar ideias com ela, é agradável você dividir o mesmo espaço com esta pessoa. Porque, digo também, acredito que você que está aí na sintonia já viveu experiência como essa. Se tem uma festinha, um almoço, um lanche na tua casa e só vai irmãos em Cristo Jesus, qual é o papo? O papo é igreja, o papo é Bíblia, o papo é testemunho, o papo é um que fala do sermão, que olha, o pastor pregou esse sermão, e ele falou isso, eu nunca tinha interpretado o texto daquela forma, aquilo foi uma bênção, tá? Aí fulano, olha, vivi uma experiência tremenda com o Senhor, o outro diz, olha, eu vivi eu tenho um testemunho tremendo de Deus, é assim. Mas vamos pegar a mesma situação e vamos para uma festa onde toda a família se reúne e 99% não serve a Deus, não professa a mesma fé, não tem uma vida espiritual, enfim. Aí lá tem funk, pagode, caipirinha, muita cerveja, muita piada, muito palavrão. Você consegue ficar 1 hora nesse ambiente? Eu digo que não. Porque eu não consigo. Mesmo sendo a nossa família, a gente não consegue. Nós nos sentimos mal. E por que nós nos sentimos mal? Porque é um conflito. O conflito da tua vida espiritual com a vida carnal de outrem. Então, isso nos força a separar, a desligar desta pessoa. Então, se eu paro para pensar, bom, como que está sendo a minha conduta mediante ao meu semelhante, mediante a sociedade? Bom, eu tenho pensado em coisas boas, eu tenho falado coisas boas, e as minhas ações não estão denigrindo a minha imagem. As minhas ações não estão manchando a minha índole, o meu caráter. Então, pessoas quando cruzar comigo na rua, vai dizer, ô pastor, bom dia, não vai ter vergonha de dizer, ó, ele é pastor, porque mesmo se os outros pensar alguma coisa, ele vai dizer, não, eu conheço ele, conheço o caráter dele, conheço a família dele, conheço a igreja dele, ele mora, é meu vizinho, eu sei muito bem da atitude, do comportamento da vida dele, do relacionamento dele. Pronto! A pessoa automaticamente tornará o seu defensor, será o teu advogado. Por isso que é tão interessante, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, a Bíblia Sagrada nos admoesta, a Bíblia Sagrada nos conduz a cada dia a um comportamento e a um convívio no meio dessa sociedade corrupta, para que nós sejamos diferentes dele. Claro, andemos na contramão dessa sociedade corrupta, aonde dia após dia ela trabalha contra princípios cristãos, valores cristãos, e trabalhando contra esses valores, nós precisamos fazer o quê? Defender esses valores. O valor do crescimento, da criação dos filhos na presença de Deus, ser marido de uma única mulher, ter idoneidade na sociedade, não ser uma pessoa injusta, entendeu? Aí sim, a nossa espiritualidade, ela de fato vai começar a brilhar, a resplandecer nesse mundo de trevas. Aí Paulo disse para eles, eu não posso falar como vocês, como espirituais, mas como carnais. E aí ele cita 3 razões que mostram que eles são carnais. Eles, olha, vocês são invejosos, alguns invejosos. Há no meio de vocês contendas e dissensões. Então Paulo está dizendo, ó, há uma panelinha, Paulo está dizendo, há briguinhas, Paulo está dizendo, há inveja. E isso tudo caracteriza uma vida
de um cristão que não tem nenhum crescimento ou desenvolvimento na sua espiritualidade. Está vivendo ainda na dimensão da carnalidade. Aí então, quando nós vamos para 1 Coríntios, no capítulo de número 4, aí nós vamos descobrir uma outra questão que ela é muito interessante. 1 Coríntios, no capítulo de número 4 e versículo de número 14. Paulo, ele ainda continua falando com a igreja e o apóstolo Paulo vai tratar agora de uma questão que ele precisa defender o seu apostolado e, consequentemente, levar um ensinamento para a igreja de Corinto. Vamos lá, diz assim, ó, o verso 14 de 1 Coríntios 4. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Preste atenção que há uma questão muito interessante aqui. Paulo ele vai dizer, olha, eu estou procurando corrigi-los, eu estou procurando levá-los a uma reflexão. Não é porque eu odeio você, não. É porque eu não só os amo, como os trato como meus filhos. Interessante, né? Com esta fala, o que Paulo está dizendo? Paulo ele está usando a analogia da família, dizendo é como se eu estivesse na figura do pai, vocês na figura dos filhos, que estão fazendo coisas que está me desagradando a Deus, desagradando ao Evangelho de Jesus Cristo, e por conta disso me vejo na obrigação de corrigi-los. Você já imaginou, mais uma vez eu vou fazer um transporte do passado para o presente, se todo mundo tivesse pelo menos, não vou aqui generalizar, mas seria tão bom se todo mundo tivesse um pouco de humildade para quando ela errasse, fizesse alguma coisa e tivesse consciência daquilo, e a gente pudesse corrigir, não expor, mas corrigir. Corrigir a pessoa dizendo para ela, olha, eu estou falando isso para você porque eu te amo. Estou falando isso para você porque eu quero o teu bem. Estou falando isso para você porque eu tenho você como meu filho, como a minha filha. Por isso estou chamando a tua atenção. E a pessoa em contrapartida ela poderia dizer, amém. Meu pastor, meu bispo me ama, está brigando comigo, está chamando a minha atenção, está me corrigindo, não é porque quer o meu mal, não é porque está me dando um pontapé para que eu volte para o mundo, mas é para que haja um acerto, um conserto na minha vida. E assim eu me torne um verdadeiro testemunho. Verso 15. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Olha que interessante isso. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Paulo, a palavra aio é educador de príncipe. Ou seja, o aio é aquele responsável de pegar a criança e educar, ensinar. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Porque ainda, se eu tivesse 1.000 aios em Cristo, 1.000 cuidadores de crianças para o seu desenvolvimento espiritual, aí ele diz, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Paulo está dizendo, se nós tivéssemos muitos cuidadores e educadores para a construção do teu caráter espiritual, do teu desenvolvimento espiritual, cada um de vocês teriam que vê-los como pai, e vocês foi gerado por mim. Eu gerei vocês pelo Evangelho de Cristo Jesus. O que ele quer dizer com isso? Com isso ele quer dizer o seguinte, todos vocês que hoje têm um conhecimento do Evangelho, do sacrifício de Jesus, cada um de vocês tem a minha participação na mudança, na conversão e na transformação de vida. Então, se eu tenho esta participação, eu logo tenho o direito de chamá-los a uma correção, de chamá-los a uma mudança. Nós vamos até o verso de número 21. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores.
Queridos irmãos, vamos fazer uma breve reflexão do verso 16. Olha o tamanho da responsabilidade. Você não sabe o peso do versículo 16 que Paulo está falando para a igreja. Ele está dizendo, seja meu imitador. Tornem-se meus imitadores. O que ele quer dizer? Ele quer dizer, olha para a minha vida. Olha para a minha vida. Veja, acompanha a minha vida. Porque se você acompanhar a minha vida, você vai simplesmente fazer exatamente o que eu estou fazendo. Mas, irmãos queridos, eu fico aqui pensando com os meus botões. Você já imaginou se o apóstolo Paulo desse uma escorregada? Você já imaginou se o apóstolo Paulo desse uma mancada? Já imaginou? Já imaginou você vivendo uma vida, sabendo que muitos olhos estão colocados em você, olhando a tua vida, olhando o teu testemunho, olhando tudo aquilo que você está fazendo, e você ser o reflexo para a vida dela? Você já imaginou se houvesse um deslize? Pois é. Paulo, ele assume um compromisso tão gigantesco no verso 16, como se ele estivesse dizendo, olha, eu não vou ter duas caras, não existirá dois Paulos. Um Paulo fora de casa, que para todo mundo, paz amada, Deus abençoe, oi. Quieto, calmo, humilde, simples, abençoador, companheiro, ajudador. E em casa, bruto, estúpido, bate na mulher, maltrata os filhos, chuta gato, bate em cachorro, grita. Não, Paulo está dizendo, pode olhar a minha vida lá dentro ou aqui fora. Olhando a minha vida lá dentro ou aqui fora, vocês vão tirar a conclusão se vale a pena me acompanhar ou não. Qual é o testemunho que nós temos dado? O que andam falando de nós? O que andam? Eu vou contar um pouquinho só da minha trajetória, coisa rápida, só para um acréscimo. Em todas as igrejas que eu já passei na minha vida, em cada uma delas, nós tivemos dois tipos de pessoas. Pessoas que elas entraram no meu coração e no coração da minha esposa, a pastora Fátima, e vice-versa. Nós também entramos no coração de algumas pessoas, graças a Deus, de centenas de pessoas por onde nós passamos. Eu poderia citar nomes aqui desde a primeira igreja, por todas elas aonde eu passei. Lá em Pedreira, Capão Redondo, Icaraí, Vila Nova Cachoeirinha, fora do antigo ministério, Assembleia de Deus Missão na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, Assembleia de Deus Nova Vida em Tucuruvi, cidade de São Paulo, e hoje estou aqui na Renovar. Mas quando, graças a Deus, por conta da internet, quando nós ou os irmãos entram em contato ou mandam uma mensagem, é muito agradável. Quando alguém diz, eu aprendi muito com o Senhor. Pastora Fátima, que saudade. Pastor Valdo, olha, isso é muito bom. Sabe por quê? Porque foi deixado um legado. Porque foi deixado uma história. Porque foi deixado uma imagem que fez bem para a vida de algumas pessoas. Algumas pessoas eu estou dizendo. Mas também, por onde eu passei, nós passamos, eu e minha esposa, existiram pessoas que nos machucaram. Levantaram falsos testemunhos, fizeram fofoca, foram mais inimigas do que amigas, levantaram facções, divisões, tudo isso. Essas pessoas nas mãos de Deus e ponto final. Mas o que eu quero lhe dizer é que se nós deixamos um legado, deixamos um testemunho, se nós deixamos uma marca por onde nós passamos, aquelas pessoas que nos conheceram,
que se relacionaram conosco, que tivemos um pouco de comunhão e intimidade juntos, essas pessoas, quando alguém falar mal, vai dizer, olha, eu não sei o motivo, não sei a razão que pode ter acontecido isso daí. Mas na minha vida, na vida da minha família, tanto ele como ela foram bênção. Então é esse o desafio que o crescimento espiritual promove na vida das pessoas. Você nunca vai agradar ninguém, todo mundo, perdão. Você nunca, você pode passar por inúmeros lugares. Você nunca vai ter 100% a aprovação de todo mundo. Sempre eles vão querer descobrir algum defeito, para que nesse defeito ele diz, olha, eu não vou andar com fulano, eu não vou congregar na igreja do Beltrano, porque eu descobri isso dele. Ótimo! Mas se você descobrir alguma coisa que gere escândalo, que gere destruição, aí tem razão. Mas você procurar questões que está totalmente fora do que de fato é o ser humano, a pessoa, esse cristão, e tentar manchar a imagem dele, aí é problema dela com Deus. Eu louvo a Deus, porque até hoje eu tenho muitos contatos com as pessoas nas igrejas por onde nós passamos, e a amizade, o carinho, o amor e o respeito que nós deixamos lá, e a recíproca é verdadeira que eles deixaram para nós também. Então, seja uma pessoa que os outros possam imitar a tua conduta, as tuas ações, as tuas atitudes e o teu comportamento. Aí Paulo, só para nós concluirmos, ele disse, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensinei em cada igreja. Mas alguns andam inchados. Veja por onde vai seguir agora o caminho que Paulo está traçando. Muitos são inchados, como se eu não houvesse de ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras do que amo do inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, virtude. Que quere? Irei ter convosco, com vara ou com amor? Em espírito ou mansidão? Com espírito de mansidão. Paulo vai mostrar que ele não está indo com o objetivo de maltratar, de ofender ou de castigar, mas ensinar o caminho, mostrar que por intermédio deste caminho eles poderiam ter essa mudança de vida. Porque, queridos irmãos, o que nós levamos em conta é o que a falta da espiritualidade ela produz como fruto na vida dessa pessoa, assim como a espiritualidade, nós vamos chegar lá, ela precisa produzir na vida de um cristão. Então Paulo está corrigindo a igreja por conta da inveja, da contenda, das dissensões, mas existe dentro dela ciúme, existe a contenda, a disputa partidária, a deturpação da palavra de Deus, porque eu sou de Paulo, porque eu sou de Apolo, porque eu sou de fulano, porque eu sou de cicrano. Tudo isso precisava ser corrigido para que uma vez que a vida espiritual estivesse ajustada, uma vez ela ajustada, aí Paulo poderia abrir mão, dizer agora sim, eles vão conseguir andar com os próprios pés. Eles vão ter certeza o caminho que eles estão trilhando e o destino que eles vão estar chegando. Meu irmão e minha irmã, nesse percurso pelo qual nós estamos andando, nesse mundo que nós estamos vivendo, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, há um conselho fundamental para todos nós e que precisa ser levado a sério. Hoje nós não estamos tendo tempo para viver brincando. Hoje nós não estamos tendo tempo para viver com ciúminho,
Ah, eu tô com ciúme do irmão, ciúme da irmã, ciúme dessa irmã que canta, desse irmão que prega, ciúme desse irmão que abre igreja, dessa irmã que lava banheiro. Nós não estamos vivendo nesse tempo. Precisamos sair dessas atitudes concernentes à carne e mudarmos a nossa dimensão espiritual para vivermos uma vida espiritual. Porque se eu não acrescentar, se eu não somar, eu vou dividir, eu vou magoar, eu vou ofender, eu vou machucar. Qual é o testemunho que eu vou deixar? Coloque a mão na consciência hoje. Reflita hoje em todas as suas ações, em todos os teus pensamentos e em todas as tuas palavras. Tem coisas que não vale a pena. Tem coisas que não agrega, não acrescenta, não edifica. Nós precisamos parar para pensar um pouquinho. Se eu não edificar a vida do bispo Isaac Souza, que é meu amigo, eu vou matá-lo, eu vou destruí-lo. Se você não consegue edificar a vida do teu semelhante, se você não conseguir edificar a vida do teu irmão, se você não levar coisas boas para a vida de outras pessoas, você vai matá-lo. E a igreja está cheia de pessoas que espiritualmente estão cansadas, abatidas, desanimadas. Não é por conta do Covid-19 ou do desemprego ou da falta de dinheiro apenas. É por conta de querer estar na igreja em um ambiente sadio, confortável e abençoado. E mesmo ali, ela acaba sofrendo. Ela acaba sendo atacada pelos próprios irmãos em Cristo Jesus, ao invés de ser edificada. Então que nós hoje possamos mudar essa realidade. Porque a falta de espiritualidade destrói a vida. A falta de espiritualidade destrói uma vida. Ouviu bem? Posso repetir uma terceira vez? A falta de espiritualidade destrói uma vida. Porque você prejudica o crescimento da pessoa, você prejudica a unidade comunitária, prejudica a unidade da igreja, você prejudica o testemunho pessoal. É aquilo que eu comentei ontem. Quem é que gosta de ser chamado de mentiroso, fofoqueiro, contencioso? Ninguém. Mas quem é que deixa essa mancha? Fala para mim. Quem é que deixa essa mácula? Fala para mim. Então, por favor, meu querido e minha querida, vamos colocar a mão na consciência. Você sabe como que eu estou vendo esse programa de hoje? Eu copiando o modelo de Paulo. Eu estou brigando com você, até porque se eu tenho falado alguma coisa que te ofendeu, que te magoou, o bispo Isaac Souza ele pode chegar para mim e falar assim: olha, pastor Valdo, vamos ficar fora do ar uma semana, para os irmãos esquecerem, porque você foi duro, você magoou, você machucou. Estão indo lá na igreja dizendo: ah, não vou ouvir mais o programa daquele homem não, ele é muito grosso, ele me maltratou. Não, eu estou falando em amor. Eu estou admoestando para que a pessoa coloque a mão na consciência, para ela concluir se vale a pena continuar do mesmo jeito. Só isso. Porque eu estou falando de espiritualidade e falta de espiritualidade. E eu estou batendo na falta de espiritualidade pelo comportamento da pessoa. Comportamento esse que a Bíblia fala exatamente que gera destruição para a vida. E se gera destruição para a vida, nós precisamos mudar. Precisamos mudar. Não tem força? Ore. Leia a Bíblia, leia, 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 leia e leia. Ore e peça ajuda. Ore e diga: Senhor, não me deixe me envolver com panelinhas, com pessoas que já existe no caráter dela a mancha da mentira, a mancha da falsidade, a mancha da fofoca, a mancha da intriga. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero te conhecer mais. Eu quero me relacionar mais com o Senhor. Eu quero conhecer mais, eu quero mais de Deus, mais de Deus.
E se você tem a tua igreja, a igreja que você ama, o pastor que você ama, o ministério que você ama, você não pode permitir que outras pessoas impeçam o seu desenvolvimento espiritual. É isso que eu quero que você entenda e é isso que eu quero que você coloque no seu coração. Eu não dou direito para ninguém impedir o meu crescimento e o meu desenvolvimento espiritual. Repito o que disse ontem. Se houver uma crítica, se alguém está dizendo não concordo com tal coisa, eu vou pegar a questão, eu vou procurar me debruçar essa questão e eu chego aqui no ar, digo, irmão fulano de tal, que fez tal comentário, estou aqui para dizer me perdoa, porque realmente eu me precipitei, realmente eu errei, não sou dono da verdade, não sou dono da razão, sou ser humano também, passível ao erro, então me perdoa. Ok? E isso tem que fazer parte do nosso caráter cristão. Por isso que Paulo, no capítulo de 1 Coríntios, olha, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos o que em todo lugar invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, você é santo, você é filho de Deus, você mantém comunhão, você mantém relacionamento, você mantém intimidade com a igreja de Cristo. Então, se você é santo, vai herdar a eternidade, faz parte da igreja de Cristo, precisa mudar. Sai, não, por favor, degele hoje a tua vida espiritual e comece a crescer. Comece a se desenvolver. O que você precisar de mim, do Bispo Isaac Souza, nós estamos à disposição para ajudar. Eu quero concluir esta mensagem, mas hoje, agora cedo, eu estava falando com a minha esposa. Acredito que algumas pessoas também viram um ator global que aos 85 anos, lá no sítio dele, no interior de São Paulo, cometeu suicídio ontem. Um ator global, um senhor de 85 anos. E ele deixou uma cartinha. E a cartinha que ele deixou, ele dizia o seguinte: eu cheguei aos meus 85 anos e hoje eu penso, do que valeu a pena? Do que valeu a pena viver num país como este e com uma gente como essa? Um homem que teve o seu sucesso, ganhou o seu dinheiro, comprou e adquiriu aquilo que lhe agradava e no finzinho da vida, ao invés de esperar a hora certa, o momento certo, decidiu dar cabo da própria vida aos 85 anos. Desgostoso com a humanidade, desgostoso com o seu próprio país. Por que eu estou dizendo isso? Por uma única razão. O mundo, ele já faz o papel dele para te destruir. As pessoas lá fora fazem o papel dela para te destruir. Não precisa de um irmão em Cristo, de uma irmã em Cristo, fazer esse mesmo papel. Consegue me entender? Então que hoje você decida em não permitir que ninguém, absolutamente ninguém, impeça o seu crescimento e o seu desenvolvimento espiritual. E tenha certeza, Cristo Jesus, ele vai fazer com que a tua vida espiritual cresça, se desenvolva e você se torne um homem e uma mulher de Deus. É o desejo do meu coração que você possa refletir durante o dia nestas palavras e que você cresça, se desenvolva e que Cristo seja realmente a coisa mais importante, mais valiosa para a tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe nesta manhã de terça-feira. Muito bem, meu irmão e minha irmã, são 9h42. Eu quero, antes de estar lendo aqui a participação dos nossos irmãos, eu quero
te convidar para domingo. Domingo agora nós temos Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia em todas as igrejas Renovar, que aqui você pode estar participando e estar renovando a tua aliança com o Senhor. Inclusive, domingo agora, eu até mandei uma mensagem ontem no grupo e eu estou, todos os dias vou estar falando aqui na igreja. A igreja lá de Jandaia do Sul, na Souza Naves 495, esquina com a Caixa Econômica Federal. O culto não será mais realizado aos sábados. O sábado vai ficar como um dia para eventos, cultos especiais, para ensaio de louvor, coreografia ou coral. Domingo agora, eu não sei que dia vai ser, hoje é dia 5. Domingo agora, às 19 horas, nós teremos Santa Ceia na nossa igreja em Jandaia do Sul. Então você que é membro da Igreja Renovar de Jandaia do Sul, você tem um compromisso em estar comparecendo na igreja. Nós estamos com um propósito, eu, Bispo Isaac Souza, nós estaremos indo ao monte, nós vamos orar pelo teu pedido de oração, então não falte na igreja, esteja presente para que você renove o teu pacto, renove o teu concerto com o Senhor. Eu estarei às 9 horas da manhã, nesse domingo, na sede internacional da Renovar em Mandaguari, Avenida Amazonas 2220, e às 19 horas eu estarei na nossa igreja em Jandaia do Sul, pregando a palavra de Deus e celebrando junto com a igreja, junto com os irmãos, junto com os santos, o corpo e o sangue de Jesus. Não falte, pois é um culto muito especial. Amém? E antes de estar lendo o nome das pessoas que deixaram o seu alô, eu quero pedir e reforçar esse pedido aos nossos irmãos, para que você nos ajude, para que você mantenha com a tua oferta de amor, com o teu dízimo, o ministério, para que você nos ajude a manter e vencer esse desafio. Olha, a tua semente ela é muito bem-vinda, porque através da tua semente nós não só conseguiremos cumprir com as nossas obrigações, mas também lutando dia após dia, mesmo nesse número reduzido de pessoas que nós estamos tendo na igreja. Reduzindo, não pensando em dinheiro, mas em pregar, orar e abençoar a vida deles. Então hoje nós contamos com aqueles irmãos que não estão podendo ir para a igreja e com os poucos que estão comparecendo. Então você, meu irmão e minha irmã, nos ajude depositando a sua oferta, depositando o seu dízimo, ajudando a manter a obra de Deus aqui nesta terra. Se você tem papel e caneta, se não tiver, pegue nesse momento um papel, pegue uma caneta, anota o número da conta e agência do Banco Bradesco e hoje mesmo faça a sua oferta, o seu dízimo, devolva para a obra de Deus, porque Deus certamente Ele vai te abençoar. A agência do Banco Bradesco é 6254, agência 6254, e a conta corrente é 10249, dígito 0. 10249, dígito 0. Você pode estar semeando na obra de Deus e certamente a tua semente vai voltar 30, 60 a 100 por 1 e Deus, Ele vai te abençoar rica e poderosamente. Vamos lá? Dá um alô aos nossos irmãos que compartilhou o programa Mudança de Vida desta edição de terça-feira e aqueles que mandaram o seu bom dia. Nós temos aqui a missionária Silvia, lá da Itália, em Bolônia. Deus te abençoe. Um beijo na minha netinha, a Esther, e um abraço à missionária Silvia Pinheiro e também à missionária Cristiane Souza. Irmã Fabiana, um beijo no seu coração, em toda a sua família. Irmã Marina, Deus abençoe. Irmã Marina é uma bênção, uma família abençoada, junto com a filhinha dela, né, Alessandra. Logo mais estaremos juntos aí cultuando o Senhor. Quem mais? Irmã Fabiana é lá de Osasco, é uma bênção. Irmã Silvia, temos Irmã Simone Silva, Irmã Marina, Irmã Cleusa, Irmã Márcia Alves, Irmã Alessandra. Temos o nosso Bispo Beatriz dos Santos e a nossa Irmã Fabiana. Deus abençoe a vida de todos, rica e poderosamente em nome de Jesus. Irmã Cimeia, outra bênção. Sandra André. Irmã Sandra, Deus te abençoe. Neuci Federico. Irmã Neuci, que Deus abençoe a vida de todas as irmãs, de todos os irmãos. Continue compartilhando esse vídeo no dia de hoje. Amanhã
espiritualidade. Quarta, quinta e sexta eu vou abordar esse tema para que você cresça e se desenvolva cada dia e cada vez mais para a glória de Deus Pai. Espero você logo mais 15 e 19h30, Avenida Souza Naves 495, esquina com a Caixa Econômica Federal. Que Deus te abençoe, que você cresça espiritualmente e torne-se uma bênção de Deus a cada dia. Até amanhã, se Deus quiser.